Então, ok. Aí tá aparecendo para você que tá gravando, só para segurança. Tá gravando. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Eu acredito que tem mais pessoas aqui na parte de consultores, né, do Terra, do que pessoas que não são consultores. Então, o primeiro recado é que a gente está focando nos 3 assuntos que eu propus aqui. E para quem fala assim, nunca vi falar de óleo essencial, estou aqui pela primeira vez, a gente tem apresentações toda semana de introdução aos óleos essenciais. Não, peraí que eu vou ter que ficar admitindo o pessoal aqui mesmo. Meu Deus do céu, me põe um trem desse na apresentação de TDAH. Para uma TDAH, nós vamos ficar doida aqui. Ai, ai. Mas então, gente, para quem fala assim, tô aqui pela primeira vez, eu sei que tem uma amiga minha que está aqui também, que não é da área, não conhece. Então, toda semana a gente tem apresentações. Se você está aqui convidado de algum consultor, conversa depois com esse consultor, pergunta quando que é a apresentação dele, porque toda semana tem, então você vai depois ter acesso a informações de introdução mesmo. E papel e caneta na mão, eu anotei muita coisa mesmo. Depois eu pensei que eu fui maluca de pegar 3 temas tão complexos, mas eu penso que tem um pouco de relação em algumas situações, então vale a pena. Então vamos lá, eu vou passando por aqui. E aí eu coloquei aqui para vocês uma fotinha aqui no caderno, que é assim, ó, felicidade só é real quando é compartilhada. E eu acredito muito nisso. E eu gostaria que vocês também compartilhassem depois. Não estou falando de compartilhar o vídeo, mas compartilhar os ensinamentos, né? Às vezes a gente está aqui aprender uma dica de um óleo que a gente nunca pensou em utilizar para tal situação. Compartilhe com as pessoas que você conhece que ou tem TDAH, ou tem algum filho, algum participante, alguma familiar, né, com síndrome de Asperger ou está dentro aí, né, do transtorno do espectro autista, enfim. E também tem toque. Às vezes a gente até tem toque e não sabe que tem. Isso pode acontecer também. Outro aviso é que eu não sou médica, então isso aqui não é um tratamento médico, isso aqui não é uma reunião para falar assim, isso tira o remédio, se você está tomando tal remédio, para de tomar tal remédio. Não é isso. Se você está numa situação de indicar para alguém, de orientar para alguém, e essa pessoa toma algum remédio, faz um acompanhamento, o acompanhamento com o especialista tem que continuar. Os óleos essenciais, eles vêm para poder acrescentar, eles vêm para poder realmente trazer uma solução natural, paralela, que vai ser muito positiva e pode auxiliar bastante. Então, vamos lá. Autismo. Eu trouxe aqui alguns conceitos, gente, porque às vezes, até para a gente poder auxiliar, a gente precisa de entender um pouquinho a base. O transtorno do espectro autista, geralmente ele vai variar entre o severo, o moderado e o leve. Então, às vezes as pessoas têm aqueles estereótipos de autistas e acabam se enganando, pensando que por uma pessoa não ter uma característica ou fazer ou ter tal atitude, ela não é autista. Então, a gente tem que tomar cuidado, primeiramente. Se a gente estiver atendendo um autista, uma família, né, que tem autista, tomar cuidado com os adjetivos que a gente vai utilizar, né, com a forma como a gente vai tratar. Por exemplo, o transtorno de autismo, quando está no espectro e está no Asperger, que é o leve, muito provavelmente a pessoa não vai ter atraso de fala e não vai ter um atraso no desenvolvimento mental. Pelo contrário, são pessoas extremamente inteligentes. E às vezes uma pessoa fala assim: olha, eu estava querendo um óleo para o meu filho que é autista. Nossa, mas ele é tão normal. Nossa, mas ele nem parece ser autista. Tomem cuidado com essas expressões. Nunca julguem, nunca transformem, né, o assunto como se a gente estivesse ali para falar da pessoa. Escutem mais. Então, meu filho, ele é autista, ele
está desenvolvendo ali a parte da aprendizagem, às vezes quando já ainda é criança, né? E está tendo dificuldade na adaptação do colégio. Ah, o meu filho é autista e está com problema na seletividade alimentar, né? É muito comum também acontecer isso. Então, tomem cuidado com isso. E também existem várias coisas. Se a gente fosse falar só do autismo, existem tantas características e interferências relacionadas, ecolalia, dificuldade na fala, no desenvolvimento, às vezes, da fala, questão social, enfim. Então, o espectro ele é grande, por isso que chama espectro. É como se fossem várias cores e aquela pessoa e cada pessoa que é autista vai estar dentro ali de uma parte daquele espectro. Então, se a gente tiver, se alguém que tiver interesse em saber mais sobre autista, a gente pode passar pessoas especialistas para poder conversar, mas o foco aqui hoje é trazer alguns olhos que de forma geral e específica podem auxiliar os autistas. E aí a gente passa também para o assunto TDAH. Por que TDAH? É comum para autistas ter algumas comorbidades. Comorbidades é quando a pessoa é autista, por exemplo, e tem também TDAH. E eu vou falar do toque também, e tem também toque. Ou a pessoa nem é autista, mas ela tem TDAH e tem também comorbidade de toque, ou tem convulsão, epilepsia. Então, comorbidade é quando existe essa misturinha aí, vamos dizer assim. Deixa eu só adicionar aqui, eu fui autorizar a pessoa, a sala saiu. É quando uma característica acaba aparecendo em conjunto com outras, né? Então, o TDAH, o TDA, o déficit de atenção, talvez seja até mais conhecido, né? Um assunto mais conhecido talvez do que o próprio autismo. E não necessariamente quem tem déficit de atenção é autista e nem o contrário, tá, gente? É só um assunto, como eu expliquei, que é uma comorbidade. Não, mas está entrando tanta gente aqui, que loucura. O TDAH, então, ele é caracterizado pelo déficit de atenção e é outro assunto que as pessoas também, às vezes por falta de atenção, se confundem. Aqui a gente não está para aprender como diagnosticar, não somos diagnosticadores de pessoa tem ou não tem, existem médicos especialistas, psicólogos, terapeutas, é importante ter esse acompanhamento, mas principalmente aqui é para a gente ter os cuidados com o que falar. Por exemplo, déficit de atenção. Às vezes, o déficit de atenção fica muito estereotipado. As pessoas pensam que quem tem déficit de atenção é só pessoas que ficam, crianças e pessoas adultos, adolescentes, que ficam hiperativos, né? Muito agitados, pulando demais, mexendo demais, batendo a mão na caneta, batendo perna. Isso também pode ser uma característica, mas não necessariamente todo o TDAH, né? Porque o TDAH, a diferença é que ele tem hiperatividade. O TDA, déficit de atenção. O TDAH, déficit de atenção com hiperatividade. A hiperatividade, ela não necessariamente ela é física. Ela pode ser, e pode ser não, ela é principalmente mental. Ou seja, muitas vezes você está vendo uma pessoa que está quieta ou está agindo normalmente, mas a mente dela está 100% do tempo agitada e está e isso causa questões emocionais, físicas e cansaços mentais. Então, quando tiver alguém falar, meu filho tem TDAH ou eu sou o TDAH, primeiro, escute aquela pessoa para entender. Deixa eu só pôr todos os microfones aqui no silencioso. Deixa eu só ver isso aqui, como é que é isso. Tem algum microfone aí aberto? Se alguém tiver com o microfone aberto, deixa eu ver. Eu não sei, agora sumiu aquela tela que coloca assim, todos que entrarem, colocar o microfone fechado. Você colocou assim, Clarissa, antes? Não, mas quando você vai em participante, você tem uma tecla que coloca desativar todos os microfones. Tá. Ok. É porque eu quero ver se eu já faço preventivamente aqui.
Pronto, já coloquei que todo mundo vai entrar já mudo. Excelente. Oi? Ué, que estranho. Tem gente ainda com o microfone aberto, Eu Karine. fiz o contrário, então? Fabrício. Peraí. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Agora eu vou... Eu tinha apertado 2 ao mesmo tempo, desculpa. Então, vamos lá. Então, quando vocês estiverem atendendo alguém que seja TDAH, né, ou que esteja comentando sobre algum parente, enfim, algum filho que tenha, perguntem como que aquela pessoa, quais são as dificuldades daquela pessoa e quais são as características que ela tem mais apresentado naquela época. Primeiro, por que naquela época? Porque nada é fixo. Então, às vezes a gente está falando ali, naquela fase, na quarentena, a pessoa está assim, assim, assado. Porém, no dia a dia, na vida dela, não é sempre assim. Então, existem situações que são específicas e existem características que vão ser gerais. Uma questão específica, né? Eu até anotei aqui para ficar claro. O TDAH, ele é uma redução do funcionamento aqui do lobo frontal. Ou seja, o nosso lobo frontal ele é o freio do nosso cérebro. Então, as pessoas que não são TDAH, elas gostam de uma coisa, por exemplo, nossa, adorei esse vidrinho e tudo mais. Elas conseguem ter um freio, adorar esse vidrinho, às vezes, até um limite. Quando envolve o TDAH, ela pode perder esse freio e ficar fissurada nisso, com hiperfoco nisso. Nossa, eu quero um tanto desse vidro, então eu preciso desse tanto de vidro. Ou eu estou falando de uma coisa específica de adquirir, né, de aquisição, mas poderia ser uma atividade. Geralmente a gente vai perceber isso. Às vezes fala assim, não, mas eu não sei se meu filho é TDAH, não, porque quando vai, né, diagnosticar num profissional, porque ele é assim só na escola. Quando envolve escola e tem que aprender, fica com esse corpo mole. Mas chega aqui em casa, pega o videogame, fica horas focado jogando videogame. Então ele não é TDAH. E aí é um engano. Por quê? Porque não é porque ele tem hiperfoco no videogame que ele não seja TDAH. Uma das características do TDAH, e também é uma característica comum aos autistas, é a questão do hiperfoco. Então, se aquela criança gosta de videogame, é capaz dela ficar horas jogando videogame. Então, quando foca num assunto, vai ficar por horas jogando videogame, ou estudando algum assunto, ou vendo algum vídeo, ou maratonando alguma série, enfim. E aí, por ela ter dificuldade em prestar atenção em outras coisas, as pessoas vão talvez até pensar assim, não, isso é corpo mole. E aí vem até um certo preconceito, uma falta de conhecimento, às vezes ignorância mesmo, né, da gente não saber, enfim. E o porquê é importante tratar o TDAH? A gente tem quem tem TDAH tem uma dificuldade na produção de dopamina. Então, a gente vai produzir menos dopamina e por isso a gente fica buscando, até anotei aqui, gente, que é tanta coisa, a gente fica buscando o tempo todo esse prazer imediato. Por isso a gente vai buscar esse prazer imediato, às vezes na comida, às vezes em atividades que não são necessariamente as atividades que a gente deveria estar focando naquele momento. E isso é uma questão biológica, química também do organismo. Ou seja, se a gente não trata isso, o organismo vai compensar de outra forma. Vou dar um exemplo pessoal meu. A vida inteira eu neguei ter TDAH. Na verdade, na época, né, quando eu nasci e cresci, não tinha tanto essa facilidade de diagnosticar. Mas uma vez eu lembro que comentaram alguma coisa do tipo, só que na minha cabeça tinha um preconceito de que eram crianças que ficavam pulando o tempo todo e eu não era esse tipo de criança. E aí passou esse assunto e eu brincava, eu falava assim, eu não tenho déficit de atenção, eu tenho superávit de atenção, porque eu tenho facilidade em focar muito e eu tenho uma memória muito grande, etc, etc. E aí passou isso e eu cresci, etc, e vim a ter, depois de adulta, vim a ter um problema de saúde e aí fui entender o que tinha acontecido. Eu sobrecarreguei, e aí eu deixei aqui, opa, não está passando o slide, peraí. Eu sobrecarreguei
o meu sistema simpático. Então, é comum no TDAH sobrecarregar o sistema simpático, que é aquele sistema em que a gente está o tempo todo pronto para a emergência, né? Vamos dizer, no sentido primitivo, é o que está pronto para se defender, o pronto para atacar. E o sistema parasimpático é aquele do estado emocional que a gente está mais estável, está mais numa diversão, numa contemplação, enfim. Então, eu tinha sobrecarregado o meu sistema simpático e atrofiado o meu sistema parasimpático. E isso é muito sério, porque seu organismo começa a se atacar e começa a produzir tanto hormônio de estresse como cortisol, que isso vai trazer todo um desequilíbrio nos outros hormônios. E isso é muito, muito grave, porque causa, por exemplo, muitas pessoas estão tendo aí que está na moda falar o burnout, né? Não sei se vocês já ouviram falar, fulano está com burnout, tal empreendedor está com burnout. É mais ou menos isso aqui, a pessoa sobrecarregou o sistema simpático e teve um desequilíbrio no parasimpático. Então, por conta disso, o organismo todo desequilibra e é por isso que a gente precisa de tratar e, graças a Deus, existem os óleos essenciais para nos ajudar, tanto na causa, porque a gente tem que ir também na origem, né, que é trabalhar. Então, não produz dopamina, e aí, como é que faz, né? E como também nos efeitos. E aí desequilibrou todos os hormônios, atrapalhou a tireoide. Então, temos também que cuidar disso. Por isso que é importante entender o que aquela pessoa está passando. O fato dela ser TDAH é uma coisa, mas o que ela está tendo é um problema de hipotiroidismo, ou o contrário, hipertiroidismo, é um problema de estresse generalizado, síndrome de pânico, o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, vamos ouvir mais para que a gente possa sempre depois falar, ok, ouvi, ao invés de dar as respostas imediatas, deixa eu estudar a sua situação, deixa eu ver como que eu posso te ajudar. E a gente compartilha sempre aqui os conhecimentos justamente para a gente poder se ajudar. E indo agora para o terceiro tema de hoje, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Embora ele seja comum, muitas vezes a gente não vai ter esse diagnóstico por talvez estar negando, porque é tão comum para a gente aquilo que a gente vai negar. Ele é crônico, ou seja, então, simplesmente... Uai, tô vendo o microfone aberto. Simplesmente ter uma situação de repetição, ou pensamento repetitivo, ou atitude repetitiva, não caracteriza o TOC. O TOC também é importante, é a pessoa ter o diagnóstico junto com o seu médico, com o seu terapeuta, enfim, para não ficar generalizando, né? Senão todo mundo sai daqui, sou autista, tenho TDAH e tenho TOC. Então, assim, como eu falei, isso aqui não é uma apresentação para esse fim. É o contrário, é para que quando a pessoa trouxer esse assunto, a gente possa ajudar. Então, voltando aqui para o TOC, né? Muitas vezes a gente tem aqueles pensamentos, as pessoas têm aqueles pensamentos obsessivos e que também eles vão combinar ali com uma compulsão. Por exemplo, às vezes é uma questão obsessiva com o corpo e que vai ter uma compulsão relacionada. Por exemplo, a pessoa pensa o tempo todo, meu Deus, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda. E aquilo, na hora que você pergunta para a pessoa, né? Mas me explica melhor o seu toque. Eu penso nisso o tempo todo, não tem um minuto que eu não estou pensando em estar gordo. E a compulsão também está nas atitudes. Então, eu como já sinto culpa, ou eu deixo de comer, ou eu fico ansiosa na hora de comer. Então, por isso que é importante entender qual é o toque. Às vezes, a pessoa vai ter um toque que nem vai perceber que existe uma característica mental prévia. Às vezes a pessoa só vê o toque no resultado. Então, infelizmente, o toque também, às vezes, é banalizado. A gente lembra daqueles casos em que a pessoa anda 10 passos, aí tem que voltar se ela não completar aquilo. Ela só consegue sair de casa se ela lavar a mão 3 vezes. Inclusive, tem um filme, né, no Netflix também que chama Toque, depois quem tiver interesse. Eu nem quis ver esse filme, que eu acho que deve ser muito forte. Não estou preparada ainda para ver aquele filme, depois eu vou ver. E assim, o toque, às vezes as pessoas vão pensar nessas características de quem fica repetindo atitudes, mas o principal, né, do toque é a gente entender que ele começa na mente. Então, antes de a pessoa, por exemplo, eu só consigo, meu toque, eu só consigo começar uma reunião passando o meu olhinho, né? Finge que isso é um toque, né? Não é, mas vamos fingir que é. Deixa eu só silenciar aqui.
E aí, se eu tenho, digamos, esse toque, a pessoa pensa assim, ah, não, mas é porque eu já criei um hábito e aí eu já pego e faço e passo óleo antes da reunião. Só que não, a minha mente, ela já agiu antes de eu pegar, levantar a minha mão para pegar esse óleo. Então, antes de a pessoa praticar o ato, a mente dela já praticou o ato na mente. Por isso que é tão repetitivo e por isso que é tão complicado, às vezes, de tratar, de lidar, enfim. E porque o toque, ele também é uma comorbidade de autismo e também de TDAH. Então, eu acredito que os três assuntos estão muito relacionados. Como expliquei aqui, com certeza, se a gente for conversar com especialistas e se for ter um tempo para cada assunto desse, dá para falar muito mais coisas. Eu sou apaixonada por esses assuntos, então eu gosto de estudar bastante e realmente eu penso que isso está muito ligado à mente. Eu tenho formação como Master Practitioner em Programação Neurolinguística, estudo neurociência por paixão mesmo. E quanto mais eu estudo as questões as questões da mente, eu vejo o quanto que todos nós temos muitas dessas características mentais, né? Dessas situações que estão em nossas vidas e por desconhecimento isso está nos fazendo mal e a gente nem está percebendo. Então, se você de alguma forma se identificou com alguma coisa aqui, procura um especialista que além de você poder ajudar outras pessoas, você vai se ajudar também. Vamos lá, então. Aqui tinha mais um slide, eu não passei. Então, assim, autismo, TDAH e TOC. Nem todos têm todos, tá? Só para ficar claro aqui de novo, porque quem chegou aí depois, enfim. Como eu expliquei, gente, quem tiver aqui nessa apresentação pela primeira vez, nunca ouviu falar de óleo essencial ou está querendo se introduzir aí no assunto, trazer soluções mais naturais para a sua vida, procure a pessoa que te trouxe aqui, que ela vai te apresentar em outro momento, explicar a história dos óleos essenciais, explicar a questão do certificado da Duterra, que os óleos são 100% puros, são óleos que no Brasil são os únicos que a gente pode ingerir, que tem autorização da Anvisa para ingestão. Tem que tomar muito cuidado para não comprar mesmo óleos que são falsificados, óleos que não têm esse certificado de pureza. A Duterra, ela extrai no mundo inteiro, então a gente tem um leque assim gigantesco de opções de óleos. Hoje eu trouxe muitos óleos aqui para a gente poder falar. Vou tentar ser rápida sobre todos, né? Depois, se vocês tiverem dúvida também, pode entrar em contato. E aí, mesmo que a gente não esteja numa aula de introdução, eu quero falar dessas três formas de utilização, porque tem a ver também com o tema de hoje, eu vou explicar isso. Então, a gente tem três formas de utilização dos óleos essenciais. A forma aromática, que pode ser por um difusor, como eu estou aqui com o meu difusor, a tela está um pouco... Aqui tem um difusor, e eu estou derrubando tudo aqui junto. A gente pode usar na forma aromática, num difusor, que eu falo que o difusor trabalha para mim, eu não preciso ficar fazendo nada, ele já está ali trazendo os aromas para poder me beneficiar. Tem a forma inalação, que a gente fala assim, a conchinha da mão, suja assim a sua mão, faz assim e inala. De 3 a 5 respirações profundas, em 30 segundos isso aí já vai estar circulando no seu organismo e em 20 a 30 minutos todas as células do seu corpo já receberam esses óleos essenciais, então isso é muito poderoso. Tem a forma que é tópica, muitas vezes a gente vai diluir, cadê o creme aqui? Às vezes a gente vai diluir num creme neutro, às vezes a gente vai diluir, eu tô sem o óleo de coco aqui agora, mas a gente vai diluir no óleo de coco. E às vezes a gente já até compra diluído, como esse óleo aqui, por exemplo, que é o Finker, que é um óleo de... Como eu falei dele essa semana, eu não trouxe ele para essa apresentação, mas é um óleo que as crianças utilizam e os adultos também, por exemplo, eu, que é o mix da atenção e é utilizado no TDAH. Então, ele já tem a diluição, ele já vem no formato Rolon, então eu posso utilizar assim, sem ter que ficar preocupando se vou ter intoxicação, usei demais ou coisa do tipo. E tem a ingestão. Não são todos os óleos que podem ser ingeridos e é sempre importante procurar aí o seu consultor e você como consultor se preparar para poder indicar isso, orientar os seus clientes com relação a isso. Então, a ingestão também é muito poderosa. Nós vamos falar de alguns óleos que também a gente vai ingerir aqui.
Como eu falei, toda semana tem essa apresentação. A minha apresentação, particularmente, é toda quarta às 20 horas. A da Clarissa é toda segunda às 20 horas. Então, procure aí o seu consultor para ouvir falar dos óleos no geral. Então, agora vamos especificamente para alguns óleos. O vetiver, ele vai ser um óleo muito poderoso para as 3 situações. Ele é um óleo aterrador. Eu particularmente gosto bastante do aroma dele. No Finker tem o vetiver, inclusive. Ele é muito, 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 muito cheiroso. Tem gente que não gosta, né, gente? Mas óleo é uma coisa assim, né? Cada um vai de um gosto. Antes de falar do vetiver, gente, deixa eu falar uma anotação que eu fiz aqui para vocês. Quando a gente estiver falando de criança, seja uma criança com autismo, com TDAH, com toque, enfim, vamos iniciar sempre pelo aromático. Não sempre, mas se você pensa que ela pode ter alguma resistência com os óleos essenciais, com o cheiro, coisa do tipo, utilize primeiro a forma aromática, para depois a gente passar para a versão tópica. Os cremes são excelentes opções. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um creme que eu coloquei, esse aqui, né, que é um creme neutro, com o vetiver. Então, eu misturo ele todo dia antes de utilizar, passo na sola dos meus pés. Então, essa é uma forma tópica que eu utilizo os óleos essenciais. Então, começa com aromático, vai para o tópico. Geralmente, o tópico também nas crianças começar pelos pés, que eu acredito que a resistência vai ser menor. E quando a gente está falando de autismo, acredito também, aí cada mãe é que vai saber do seu filho, mas pode haver uma resistência, eles têm uma sensibilidade muito grande. Não todos, mas é uma característica comum, a sensibilidade ao olfato. Então, comece dessa forma, passa nos pés, e depois, isso aí, você vai progredindo a utilização dos óleos na rotina. E não comece, gente, com 10 óleos de uma vez. Entendeu? Vai testando como que aquela pessoa, que aquela criança está reagindo aos óleos essenciais. Usei o vetiver, percebi que ficou deu uma aterrada, conseguiu ficar mais calmo, ficou mais no presente. Para o TDAH, ele é muito poderoso, porque ele vai trazer mesmo a mente para o presente. Então, a nossa dificuldade é que a gente está o tempo todo vivendo o futuro, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso, e a gente está já vivendo o depois, então cria também uma ansiedade muito grande. O vetiver é muito bom para isso. A copaíba. Gente, que copaíba não é bom, né? Acho que copaíba é bom para tudo, mas, assim, especificamente para essas 3 situações, a copaíba, na ingestão, ela vai favorecer muito o sistema nervoso e também ela é um ansiolítico. Ela trabalha também essa ansiedade. Então, conciliar os dois é muito bom. E uma característica específica da copaíba da Doterra, que eu assim, fico muito feliz em falar, e eu fico até chata de tanto que eu repito isso, é que a nossa copaíba, ela não é feita de uma copaíba apenas, de uma espécie. Ela é de 4 copaíferas. Então, eles pegam lá na floresta amazônica 4 espécies de copaíba. Então, embora ele seja um óleo único, ele não é um que a gente chama de blend, né, de mix, sinergia. Não, sinergia ele é, desculpa. Ele não é um blend. Ele acaba sendo... Ai, meu Deus. Deixa eu montar todos os microfones. Pronto. Então, a copaíba, então, da Doterra, ela tem essas 4 espécies de copaíferas, então acaba criando uma sinergia. Não são outros tipos de óleos, né, do mesmo tipo, né, que a copaíba, mas cria essa sinergia que é muito poderosa. Então, o óleo de copaíba, ele vai ser usado internamente, ele vai ser usado topicamente também. Eu, por exemplo, hoje coloquei no difusor, eu vou fazendo testes, eu não uso todo dia as mesmas coisas para eu ir testando o que funciona mais. Então, é um óleo, gente, na dúvida, copaíba você vai usar aí para tudo.
Todo mundo brinca, né, aqui no Brasil, que se Jesus tivesse nascido no Brasil, ele teria ganhado Copaíba e não Frankincense. E eu acredito nisso mesmo, que toda vez que eu estudo a Copaíba, eu vou ficando cada vez mais apaixonada com o quão completo é esse óleo. A lavanda, especificamente a lavanda da Duterra. Por que a lavanda da Duterra? Quer ver? Ela tem ela é uma lavanda augustifalia. Eu não sei nem falar esse nome direito, mas a lavanda da Duterra, ela é diferente de algumas outras lavandas de óleos essenciais, de alguns outros óleos essenciais de lavanda. E especificamente essa espécie, augustifalia, se eu estiver falando errado aí, gente, vocês me perdoem, essa, essa lavanda da Duterra, ela vai auxiliar nas questões do autismo e nas questões do TDAH de forma muito mais específica. Por que eu estou falando isso? Eu estava ouvindo médicos, né, comentando, pessoas que entendem do assunto, e explicando o quanto que às vezes a gente fica assim, porque a lavanda é bom, e a gente generaliza que a lavanda é boa como um todo, só que a gente não entende que existem várias espécies, e às vezes uma pessoa está tratando com um óleo que não é ali, por exemplo, esse da Duterra, então eu não posso garantir que vai ser da espécie que ajuda no que eu estou especificando aqui, que vai ser útil. Então, a gente pode indicar aí com a confiança de que é uma lavanda muito poderosa e que vai ajudar a acalmar a mente, vai ajudar nos momentos de acalmando para dormir. Eu trouxe umas receitinhas, mas eu vou passar no final, tá, gente? Que eu acredito que fica muito bagunçado se eu começar a falar de um óleo, aí fala a receita, enfim. Então, e a lavanda, ela é um óleo da comunicação. E como a gente pode detectar em várias pessoas do espectro autista, né, do TEA, a comunicação pode ser, não necessariamente, como eu expliquei, o próprio Asperger não necessariamente vai ter um problema de comunicação, que é o autismo leve, mas talvez ele tenha uma dificuldade na interação social, que quer falar, às vezes, alguma coisa, não consegue se expressar. A lavanda, ela ajuda nessa comunicação, nesse desenvolvimento aí, e não só pessoas não só autistas ou TDAH ou coisa do tipo. Deixa eu mutar aqui todo mundo. Eu não estou entendendo como que tá voltando, gente, porque todo mundo que entra tá entrando como mudo. Então, eu não estou entendendo como é que tá. Se você quiser me colocar com co-host... Que estranho. Se você quiser me colocar como co-host, aqui é a Duda falando. Eu te ajudo aí a admitir, tirar o som. Mas eu tô gravando aqui, Duda. Se eu fizer isso, eu acho que para de gravar. Para não. Não? Deixa eu ver. Como que eu faço isso? Deixa eu ver. É só você me ir lá no meu nome e colocar. Tá, vou lá no seu nome. Maria, troca agora. Maria, troca agora. Me dê os três. Agora vamos para casa. Tome, bem. E apanhe lá o carrinho. Apanhe agora. Com certeza não vai parar de gravar, né? Então, tô te pondo aqui. Deu certo aí, Duda? Não, você não me colocou, não. Uai, eu coloquei. Que estranho. Peraí. Uai, aqui tá para mim você como o host. Para mim não apareceu ainda não, mas vamos lá. Vamos seguindo, tentar. Depois você me fala qualquer coisa. Tá bom. Então, a lavanda, ela vai ser muito poderosa nessa questão da comunicação, além de todos os benefícios que envolvem o relaxamento, acalmar, já ir preparando ali para o momento de dormir. Muito comum também, autismo, TDAH, e o toque, ter dificuldades para poder acalmar a mente para dormir. Então, fica com a mente funcionando, né? No caso do toque, não tem a ver só com a mente estar funcionando. Às vezes tem um toque específico que impede a pessoa de conseguir relaxar para ir dormir. Às vezes a pessoa desenvolveu um toque que é justamente relacionado ao momento de dormir. Então, por isso que eu falei, o toque tem que analisar caso a caso mesmo, não adianta falar que genericamente todo toque é igual, não, nem o autismo, nem o TDAH também, mas
a lavanda vai ser muito poderosa. Então, assim, esses 3 óleos eu acredito que já sejam, assim, os básicos, não tem como fugir. Bergamota, gente, é um óleo, assim, tudo que eu pesquisei falava da bergamota. Eu fiquei impressionado tanto que ele é o queridinho aí também geral para os 3 assuntos. A bergamota, ela vai trabalhar muito as questões do estresse, da ansiedade, vai ajudar na adaptação também. Então, eu preparei aqui, vou mandar não, desculpa, vou explicar para vocês uma receita que envolve bergamota para poder colocar nas crianças, vai ser muito bom. Quer ver? Bergamota sai do estado de inadequado para o estado de valorizado. E eu acredito, né, que quando a gente pega isso naquele livro da do Terra, né, que fala esse momento do equilíbrio emocional, fica parecendo bobo, né, meio genérico, mas eu acredito que faz muito sentido, porque o valorizado não necessariamente é o valorizado pelo outro, por terceiros. É a autovalorização, é quando você começa a se aceitar mesmo, a se valorizar, a entender. Eu sou assim, eu tenho essa característica, então eu vou lidar com essa característica, eu não vou negar. Eu vou simplesmente entender que eu sou assim, que tá tudo bem, e como que eu vou lidar com isso, né? Então, é muito poderosa a bergamota. Coloquem aí também nos seus protocolos. O capim-limão, né, que é o lemongrass, também está numa das receitas que eu vou passar hoje. É maravilhoso. O lemongrass, ele vai trabalhar o foco, vai trabalhar essa fluidez nas atividades, conseguir concentrar, conseguir focar naquilo ali e simplesmente fazer. O lemongrass tem uma característica, questão tópica, tomar cuidado, porque ele é muito forte para a pele, então ele pode chegar a irritar a pele. Então, tem que, quando for fazer os protocolos, seguir direitinho, não exagerar, entendeu? Tomar muito cuidado mesmo com isso para não ferir aí, não irritar. Ferir, acho que é um pouco exagerada essa expressão, mas não irritar a pele. E tudo, gente, é testar. Vai testando, fez um protocolo, colocou no creme, testou, colocou no óleo, testou. Por exemplo, tem gente que vai fazer tudo com óleo de coco. Tem gente que vai querer também o creme. Eu tenho variado. Antes eu usava óleo de coco também para tudo. E aí eu falei, gente, eu quero usar mais o creme. Comecei a pesquisar mais, a testar mais e vi que para a sola dos pés eu gosto muito mais de creme. Gosto muito mais mesmo. E, gente, tem que ser creme neutro, pelo amor de Deus. Não adianta usar aqueles creme porcaria química, cheio de... Não que as coisas naturais não tenham características químicas, né? Porque uma pessoa já me falou isso, me corrigiu. Tô falando de sintéticos, colocar porcaria sintética. Então, vamos usar cremes neutros. A do Terra tem facilita bastante. Então, se você já tem um outro em casa, utilize também. Mas se você tiver para comprar, já é uma oportunidade aí comprar o creme neutro da do Terra. O patchouli é um óleo também muito poderoso. A gente ganhou o patchouli esse mês, foi o óleo do mês, né? Para quem fez mais de 125 pontos. Se estiver aí na sua casa, utilize. Ele é um óleo que vai trabalhar a parte dos vícios, então o toque vai ajudar bastante, né? A questão de ter um patchouli aí em mãos vai ser muito poderoso. Ele sai desse estado de degradado para aprimorado, então às vezes a gente vicia, e quando a gente fala de vício, fica parecendo que vício é só droga, né? Droga ilícita, mas o vício pode ser um doce, o vício pode ser comprar, pode ser falar, ou ligar demais. Nossa, tudo eu dependo de ligar para o outro. Dependência, gente. Dependência, se a gente for falar de dependência também, dá para ficar horas falando aqui do que pode ser dependência. Então, o patchouli, ele vai realmente utilizar... atuar, né, nessas questões aí de vício. Ele é muito gostoso, ele é um óleo bom para a pele também, ele é um óleo bom para o odor pessoal. Então, eu fiquei pensando quanto que para um autista ele também pode ser favorável quando tem a questão do olfato aguçado demais. Eu tenho um olfato muito aguçado, então eu dei muito certo com os óleos essenciais, porque desde criança eu brincava que eu tinha faro de cachorro. Brincava não, as pessoas me falavam isso, né? E eu acabava brincando com isso também. Mas tudo, gente, se faz... Até hoje, na verdade, eu tenho esse olfato,
mas sempre me prejudicou muito. O cheiro de gente fazendo comida me enjoa. Até hoje eu fico enjoada, não posso ficar perto de gente cozinhando. E eu sei que o autismo tem, não, é como eu sempre expliquei aqui, né? Como eu falei várias vezes, nem todo mundo tem todas as características, nem todos os autistas são iguais, então, assim, não estou generalizando, não, tomar cuidado com isso, mas sei que é muito comum, então, eu acredito que o patchouli vai ser um óleo gostoso de se ter e de equilibrar ali também. E aí, fica uma dica aqui, tá, gente? Isso aí veio da minha cabeça mesmo, que eu fico pensando nisso. Quando a pessoa tem um olfato muito forte, ela é capaz de saber o que, que a outra comeu, dependendo das coisas. Que a pessoa exala, a gente come, a gente exala isso, não adianta. Então, se você convive com alguém que tem um olfato muito forte, utilize o patchouli para evitar. Por exemplo, eu tenho um olfato muito forte, eu sei exatamente quando as pessoas comeram cebola. Se comeu cebola roxa, então, eu não consigo nem ficar perto das pessoas. E eu acabo sendo até mal educada mesmo. Eu falo, olha, não tô dando conta. Porque você comeu cebola roxa, a pessoa fala, como é que você sabe? Eu falo, pois é, esse que é o problema. O fato de eu saber é que incomoda, porque eu não queria nem saber que você comeu cebola roxa, mas eu tô sentindo esse cheiro. Então, fica a dica aí do patchouli para essa questão do odor. Utilizado também para desodorante, tá, gente? Maravilhoso. O sândalo havaiano, um óleo maravilhoso também, muito forte. Eu ainda não tenho, já vi, né, pessoas que têm, eu fico estudando, eu já falei assim que é um dos próximos da minha lista. Eu tenho quase todos, mas alguns eu ainda não tenho. O sândalo é um dos que eu ainda não tenho. E tô doida para poder experimentar, então eu não posso falar que eu experimentei, mas tudo que eu estudei sobre ele é maravilhoso. Anotei aqui. Ele sai desse estado de sem inspiração para devotado. E ele é um calmante muito poderoso. Então, quer dizer que as pessoas vão precisar de todos esses óleos? Não, gente, claro que não. Você não vai precisar de todos os óleos calmantes, todos os óleos disso, daquilo. A questão é a gente ir variando e utilizando o que tem. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho bergamota, mas eu tenho tangerina, que também é cítrico, e eu sei que, né, tem algumas características parecidas. Ok, vamos trabalhar com o que você tem. E à medida em que as pessoas vão adquirindo os óleos, a gente vai utilizando. Às vezes a pessoa aproveitou um bogo, né, que é aquele buy one, get one, e providenciou ali o sândalo havaiano, mas ela não tem, em contrapartida, manjerona, ou não tem algum outro óleo. Então, utiliza, né? Vai utilizar. E passando aqui, outra opção. O frankincense, eu sei que eu devia ter colocado ele lá em cima, mas ele era muito óbvio para colocar ele como primeiro, porque eu sei que para todos aqui que são consultores, o frankincense é o rei dos óleos, é o queridinho de todo mundo. O frankincense, então, ele vai trabalhar essa questão do separado para unificado. Né? Então, ele potencializa os outros óleos. A gente sozinho, o frankincense sozinho já é assim maravilhoso. Eu gosto de beber o frankincense, o gosto dele, eu não acho ruim, tem gente que acha. Gosto de colocar no difusor com outros óleos também. Utilizo para meditar. O frankincense, ele para a questão do autismo, na parte de ingestão, principalmente, vai ajudar ali um equilíbrio celular. Aí depois, no final, vou falar do DDR Prime também, que ajuda bastante. Para o TDAH, a mesma coisa. Ele traz esse poder, né, eu nunca vi gente falando que ele é calmante, mas eu considero ele de alguma forma um calmante, talvez porque eu penso que ele equilibra tanto que traga essa sensação, porque eu já testei várias vezes usar só o frankincense e me acalmou, né, em situações de ansiedade. E assim, frankincense também é igual copaíba. Na dúvida, frankincense, né? Jogar o frankincense com algum outro óleo não tem erro, não. Só tem coisas boas. A manjerona é um óleo que eu também conheci, deve ter uns 4 meses só. Não conhecia, achava assim, nem conhecia esse nome. Ele sai do duvidoso para o confiante, então dá para colocar no difusor, dá para colocar também em misturinhas, né, em algumas receitas. Mas como eu disse, se você já tem vários óleos que acalmam, não precisa de, então agora eu preciso de manjerona de imediato. Não, fica tranquilo que às vezes vai variando aí, é só uma opção também, eu trouxe como um plus mesmo. O Lang Lang, ele vai sair do estado de oprimido para exuberante. E por que eu trouxe o Lang Lang, gente?
Porque é o seguinte, ele é afrodisíaco. E aí todo mundo pensa, mas afrodisíaco, sexo, o que que tem a ver? Afrodisíaco não é só uma questão sexual. Afrodisíaco é energia, é uma ativação de energia. Você pode usar essa energia para o sexo, você pode usar essa energia para trabalhar, para viver, para estar, né, de bem com a vida. Então, nos 3 casos que eu trouxe, né, tanto o autismo como o TDAH e o TDA e o TOC, podem acontecer situações que a pessoa está precisando de ter essa ativação. Às vezes está tão esgotada que está desanimada. Nossa, hoje meu filho está tão borocochô, né? Isso é muito mineiro, né, gente? Eu acho que borocochô só existe em Minas, só deve existir em Minas. Tá tão tristinho, tá tão cabisbaixo. Então, o Lang Lang pode ajudar nessa ativação, vai trazer, né, essa energia. Eu, particularmente, tenho usado muito o Whisper. Eu falei dele na última apresentação, que o adesivinho dele, eu fiz um estudo que ele é tão forte que eu não aguento usar ele puro, não. Então, eu uso o Whisper, que tem o jasmim, né? E o jasmim, ele é bem parecido com o Lang Lang. E ele traz essa ativação. Então, é uma opção, sim. Gente, o Lang Lang no difusor é um cheiro delicioso. Não, o Lang Lang é maravilhoso por um tanto de coisa. Se eu for falar aqui, dá pra falar de cabelo, as coisas, mas não é nosso foco falar de tantas coisas, né? Então, vamos lá pro que interessa. O cedro, né, que é o cedarwood, também vai ser um óleo para aterrar, é um óleo que te faz conectar. Então, ele sai desse excesso de isolamento. Não estou falando de isolamento social, quarentena, não, tá, gente? Eu estou falando de isolamento, às vezes que você tem um isolamento até dentro de si. Então, às vezes você se isola. É muito comum TDAH. Isso eu posso falar até por mim mesma. Às vezes a gente foca tanto em alguma coisa que na hora que a gente vê, a gente está isolado. Eu percebo, às vezes, são 2 horas da manhã, tô aqui ativa, mandando 1000 mensagens para Clarissa, mandando 1000 coisas, e meu marido tá lá tranquilamente, e eu vejo assim, gente, eu sou uma péssima esposa. Aí começa aquela culpa. Sou uma péssima esposa, porque eu tô aqui, fico trabalhando até tarde. E é comum quando a gente tem essa questão do hiperfoco, né? Porque o TDAH, ele se distrai muito fácil, mas quando ele foca também, ele vira um animal, né? Eu brinco isso porque eu tenho, por isso que eu posso falar essa expressão feia assim, mas a gente vira um animal, a gente fica assim, pá, 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 e começa a fazer, na hora que eu começo a estudar, na hora que eu vejo, eu viro noite estudando e tudo mais. E na hora que eu percebo, eu me isolei do mundo, eu me isolei às vezes até de mim mesma. Então, o cedro, ele traz essa unificação. Eu acho que não utilizam essa expressão para ele, mas para mim faz muito sentido. Então, colocar no difusor é muito bom. E, claro, gente, que a gente está falando de óleos essenciais como auxílio, mas a parte comportamental é o principal. Quando a gente já é adulto, já tem um certo autoconhecimento aí para poder se perceber, a gente também, não adianta assim, estou usando o óleo. Pronto, o óleo com certeza vai fazer o papel dele. Eu não preciso nem de acreditar nos óleos essenciais, que eles já fazem. Eu falo que o óleo essencial não é místico. Você não precisa de acreditar. Ele vai funcionar, o negócio funciona. Porém, quando a gente tem uma observação maior sobre nós mesmos, isso vai nos ajudar. Por que que eu estou falando isso? Porque se você já sabe que tem uma tendência para se isolar, às vezes para hiperfoco, né? Hiperfocar em alguma coisa, ok, então preste atenção assim, então eu vou me forçar a desligar meu celular, tá, horário, eu vou me forçar a ter um momento com a minha família, a fazer uma ligação, a me conectar, porque senão eu hiperfoco num assunto e vou deixar outros assuntos de lado. E esses assuntos de lado são importantes, ter empatia, ter relacionamento é importante também. Então, o cedro poderia estar lá em cima também, mas eu não coloquei por ordem de prioridade não, tá, gente? Mas, assim, eu acho que é um dos principais aí também nesse assunto. Melaleuca. Confesso que ao estudando, até me surpreendi que melaleuca seria utilizado para isso, mas depois fez sentido. A melaleuca, ela trabalha a insegurança, então ela trabalha o inseguro para o calmo, e a melaleuca, eu não vejo as pessoas falando de aterramento, mas quando eu coloco melaleuca, porque eu tenho questão de pele, então eu passo muito, fica aqui, ó, na minha mesa aqui de trabalho, vira e mexe, eu venho e tal, passo assim, né, onde tem uma bolinha, alguma coisa, e realmente, na hora que eu sinto o cheiro da melaleuca, parece que eu fico mais, parece dar um despertar, assim, para o presente. Mas acho que tem a ver com isso mesmo, dela trazer
para calmaria, mas não uma calmaria da lavanda, é do inseguro pro mais seguro, pro calmo. Então, vai ser bom nas 3 situações, né? É claro que de acordo com as necessidades de cada pessoa. Tangerina é um dos queridinhos de autismo. Ele e a bergamota, né? A tangerina, quer ver o que eu anotei aqui dela? Aquela frasezinha. Sai do oprimido para o restaurado. Os cítricos, gente, no geral, eles são muito bons para trabalhar a comunicação, eles são muito bons para trabalhar adaptação, para trabalhar um bem-estar, né, como um todo. Eu amo tangerina. Acredito que é um óleo, além de muito cheiroso, muito gostoso, pode, né, ingerir, é gostoso de beber ele com água gasosa. Ele nas misturinhas também vai ser muito bom, e hoje vai ter receitinha com a tangerina também. Gente, se vocês estiverem cansados aí, calma que tá acabando. O peppermint é um dos queridos de todo mundo. Eu acho que todo mundo que conhece óleo essencial da do Terra, principalmente quem foi naquelas apresentações pessoais, né? Pega o peppermint, que é hortelã-pimenta, e faz aquela primeira experiência da inalação. Já apaixona. Lá no meu escritório, né? Para quem não sabe, eu sou advogada, eu tenho escritório de advocacia, e eu sou apaixonada por óleos essenciais. Então, desde que a do Terra veio para o Brasil, que eu me cadastrei, eu adquiri o peppermint e fica lá no escritório. As pessoas, tô com dor de cabeça. Fala, gente, não tem como fazer reunião com a pessoa com dor de cabeça. Então, eu sempre tive Neosaldina, embora eu não tome remédio. Eu tinha lá porque eu sei que cliente gosta de Neosaldina. Aí, tem 2 anos que eu faço esse teste. Falo, olha, você me permite te propor um desafio? Não toma remédio Neosaldina agora, não. Passa o peppermint aqui nas suas têmporas e inala. Aí eu falo assim, em 5 minutos você não melhorar, a Neosaldina tá aqui, você pode tomar. Gente, minha Neosaldina venceu. 100% dos casos, a gente conseguiu convencer o cliente que usar peppermint ajudava. Sem falar que, ao utilizar o peppermint, abre ali os pulmões, né? Os brônquios, alvéolos, então a pessoa respira mais, consegue oxigenar mais o cérebro e a reunião rende mais. Às vezes a pessoa não pode tomar cafeína. Eu, por exemplo, não dou muito certo com cafeína, minha mente fica louca, dá até enjoo. E o peppermint, ele me ajuda, porque ele me traz um despertar sem necessariamente ser aquele despertar da cafeína, que cafeína vicia também, embora café seja muito gostoso, eu amo café. Então, o peppermint, ele vai ser utilizado também em situações que a pessoa precisa de dar uma despertada. E deixa eu ver aqui que eu anotei dele para esse caso específico. De entravado para revigorado, mas principalmente para questões que às vezes tem uma tensão ali. Às vezes eu tenho o costume de travar muito aqui. Na hora que eu vejo, eu joguei toda a tensão para os ombros, para o pescoço, porque é comum em TDAH você não saber, não conseguir digerir muito bem as emoções, nem percebe. Na verdade, eu nem percebia isso, só com o autoconhecimento que eu fui reconhecer isso em mim. A gente não digere muito bem as emoções, então na hora que a gente vê, a gente joga a emoção toda para o pescoço, para o ombro. Então, o peppermint, ele ajuda também a tirar esse cansaço físico, assim, ele ajuda bastante nisso. Essa alta concentração que ele tem de mentol é muito poderosa. A camomila romana, eu também não tenho, igual o sândalo é um dos que eu não tenho. Tem uma receitinha que eu vou passar também com camomila romana. É um óleo que tem uma característica de frustrado para propósito, e ele é muito bom para situações de estresse, principalmente situações de choque, né? Então, às vezes, a Ivone ali, ó, inalando. Fiquei até inspirada, Ivone. Vamos lá. É muito bom, gente. Só quem tem óleo essencial sabe o tanto que isso é gostoso. A camomila romana, então, ela vai ser utilizada em questões de adaptação. Não só de adaptação, mas principalmente aquele choque, né? Mudança de escola, crianças com autismo e com TDAH, com pais que, imagina, se separam, mudando de escola, mudando de casa, mudando, todas as grandes mudanças, principalmente para o autismo, vão gerar um impacto muito grande. Eles gostam de rotina. Novamente, gente, são todos que gostam? Não, mas grande parte gosta, é uma característica bem conhecida aí do autismo. Então, todas essas mudanças
mudanças de rotina são muito impactantes para os autistas. Então, a camomila romana, ela vai ajudar nesse choque de mudança, tá também numa das receitinhas que eu vou passar aqui. Eu já tô doida para adquirir minha camomila romana. Vocês mandam aí um e-mail para a do Terra falando as dicas de bobo que eles têm que fazer. Sândalo e camomila romana, para a gente poder adquirir em breve. O cipreste. Eu tenho cipreste há bastante tempo e eu percebi, nesses estudos aí que eu estava fazendo, que eu estava utilizando errado. Não errado, eu estava subutilizando. Não estava utilizando muito, essa que era a questão. Então, ele vai ajudar do estagnado para o progredindo. Então, eu pensei, gente, que o cipreste ele vai ser muito positivo para as 3 situações, porque, pensa bem, o autista está sempre em evolução, porque tudo vai. Primeiro, que se ele já tiver sido diagnosticado desde a infância, os pais, né, quem cuida, vai submeter a tratamentos para sempre ele evoluir naquilo e conseguir passando do espectro. Por exemplo, existem pessoas que eram do espectro moderado que hoje já estão mais no espectro leve. Às vezes tinha uma grande dificuldade de comunicação. Hoje não tem mais essa dificuldade, não é que não tem nada, mas que já não apresenta tanto essa dificuldade. Então, a gente está sempre aprimorando. No TDAH, a mesma coisa. Se você tem o conhecimento que você tem TDAH, você não vai ficar usando isso como muleta, mas sim como uma informação de aceitação. Olha, eu entendi, eu sou assim. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida no sentido emocional, no sentido físico e no sentido mental? Então, é um aprimoramento constante. E o toque, se você já reconheceu, se você está conversando com alguém que reconheceu que tem toque e que, né, foi diagnosticado propriamente falando com toque, naturalmente um aprimoramento também vai ser buscado nesses momentos. Então, ele pode ser usado, às vezes você vai passar, você pode usar ele assim até massageando, né? Aqui tá até escrito isso aqui no coisa. Eu gosto de colocar também no difusor, tô começando a usar mais. Enfim, é muito bom. Agora, para as misturinhas, né, os blends, né, os óleos essenciais que são blends que podem ser úteis para essas situações. O Zengeste para autismo, né, com a questão da seletividade alimentar, não são todos que apresentam essa seletividade, mas é comum ter. Vão acontecer situações em que a criança não quer comer ou comeu e começa a sentir um mal-estar porque a textura, às vezes o cheiro, a textura, o gosto não agrada. Então, o Zengeste, colocar aqui, né, passar com óleo de coco fracionado, pode ajudar nessa digestão, porque o momento da alimentação para o autista pode ser um momento muito tenso. Então, por mais que às vezes ele esteja até comendo, nossa, mas meu filho está comendo, né? Ele já desenvolveu, ele já evoluiu. Ainda existe uma tensão, então ele tem a tendência a dar uma travada aqui no aparelho digestivo, sabe? Igual quando a gente tá, que fala assim, não desce mais nada. Então pode acontecer isso, o Zengeste vai ajudar, vai ser muito positivo para liberar, às vezes, gases, coisas do tipo, então vai ser muito bom. O DDR Prime, ele é meu queridinho, desde que a minha irmã, que também é TDAH, começou a usar, foi até uma dica dela. Eu não sei, acho que minha irmã não está aqui. Acho que não está, não. Chamei, mas não está, não. Foi uma dica da minha irmã. Ela falou, Karine, por que você não está usando o DDR Prime para o TDAH? Eu falei, nunca nem tinha imaginado isso. Isso foi ano passado. E ele é importante, porque ele ajuda, né, na parte celular. Regenerar, corrigir, reparar. Ele é bom para as 3 situações, na verdade ele é bom para qualquer pessoa, então a gente vai ingerir o DDR Prime, ele com o Copaíba, ele assim, é meu protocolo diário, eu já começo o dia com o DDR Prime e a Copaíba, vai ajudar, ele é um mix de 8 óleos, gente, eu posso até estar enganada, a Duda conhece mais do que eu de óleos essenciais, eu acho que ele é o único óleo que tem tantos óleos essenciais, ele é o único mix que tem 8 óleos essenciais. Ô, Duda, é verdade essa informação ou estou enganada? Não, é um dos, viu, Cá? Tem outros que tem muitos, mas esse, no caso, ele também pode ingerir, né? Sim, então, ele pode ingerir. Depois você me conta, então, Duda, quais que tem tantos óleos assim, que eu não lembro de ver um mix que tem tantos óleos. Eu fico chocada tanto de óleo. Tem mais do que o DDR, pra você ter ideia. Só que o Serenity tem mais. Só que a gente não ingere. E o Whisper também tem muitos, mas também a gente não ingere. Realmente, para ingestão, você tá certa. Eu não fiz as contas do Whisper, não, mas agora que você falou faz sentido. Ele é cheio
tem isso, verdade. Depois vou aprender o que tem dentro dele para eu poder falar, porque eu gravo muito que o Whisper tem o jasmim, que é o que mais me encanta, assim, que eu amo. Obrigada pela informação. O DDR Prime, então, gente, eu uso ele com cápsula vegana, deixa eu mostrar para vocês, que facilita. Isso aí também para os filhos, né? Vai facilitar. Então, a gente abre a cápsula. Aqui, ó, tô abrindo aqui para mostrar. Aqui, ó, isso aqui é uma cápsula aberta. A gente abre a cápsula, coloca ali, ó, o DDR Prime. Pega o DDR Prime aqui, coloco o Copaíba também e vou ingerir toda manhã. Isso todas as vezes que eu esqueço, eu não preciso te falar nada. Meu marido e a minha equipe já falam assim, Karine, você tomou o seu DDR Prime hoje? Eu falo assim, nossa, eu esqueci. Por quê? Porque eu fico muito agressiva. Na hora que eu vejo, eu já estou fazendo as coisas e a forma como eu falo, a forma como eu reajo, fica muito agressivo. O TDAH tem essa tendência da agressividade, de muita coisa ali, né? Então, como que se diz? Não é só uma questão de pressão interna, é de intensidade, essa é a palavra. Então, tem tanta intensidade na gente que na hora que a gente vê, a gente faz assim, e aí a gente já fala as coisas assim, por que você não fez isso? Tem que fazer isso, né? Aí a pessoa fala, opa, calma, respira, tomou seu DDR hoje? Eu falo, opa, esqueci. Então, assim, eu já inicio meu dia tomando meu DDR com Copaíba. Copaíba também, como eu já falei lá no inicinho, né? Vai ajudar a acalmar, ansiolítico, além de tudo, está trabalhando aqui possíveis inflamações. É muito comum a gente ter inflamações, né? Normais, todo mundo, qualquer pessoa. O corpo é uma constante inflamação, né? Então, vai trabalhando isso. Eu sou apaixonada. Hoje, inclusive, está também no meu difusor, meu DDR. O Balance é um queridinho, né? Porque o Balance, ele tem é um mix, né, para estabilizar, para trazer essa calma. Eu gosto de utilizar o Balance aqui nessa região aqui. Eu até faço uma fricção na hora que eu vejo que eu tô assim, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer tudo, eu tenho que fazer tudo, porque eu me cobro muito. Aí eu pego, além de inalar, né? Inalo, eu venho e passo aqui e faço uma fricçãozinha. O Copaíba também é bom para fazer uma fricçãozinha, tá, gente? Fica essa dica aí. E aí faz uma fricçãozinha aqui e aí espera uns minutinhos que você já dá uma acalmada. Então, ele é um óleo que vai te centralizar. E assim, eu acho que eu fico uma pessoa mais empática e mais gentil com o Balance. Acho que é uma palavra boa. Então, o Balance também pode ser positivo aí para a questão do toque, porque vai ajudar na ansiedade, no controle da ansiedade, e vai ser positivo também na questão do autismo. Eu até sugeriria colocar o Balance para autistas, mas no difusor, para o ambiente ficar aquele ambiente que fica mais aconchegante, mais calmo. Eu, gente, não trouxe o Serenity aqui, mas é porque eu queria trazer muito mais óleos, mas eu falei, não vai dar tempo de falar tudo, eu sei que eu falo muito, então hoje eu não trouxe o Serenity, mas fica a dica do Serenity também para dormir. Eu uso lavanda, tem dia que eu uso o Serenity, como a Duda falou, ele tem muitos óleos, é um mix, é um blend, né? O Balance é como se fosse assim, use o Balance de dia e o Serenity de noite. Lógico que não é isso, não é só isso, mas acaba virando um protocolo muito bom aí. O Serenity, ele me ajuda também a acalmar, e acredito que ajude aí. Muitas outras mães amam colocar para os filhos, com TDAH, com toque ou com autismo, acho que todas as... A Duda já até apareceu aqui, porque acho que ela vai contar a experiência dela aqui com o filho. Não, eu achei muito... Só completando o que você falou, como o Serenity, ele é muito completo, né? Ele tem muitos olhos. Eu acho muito interessante que você pontuou. Tanto no TDAH ou no autismo, a gente tem normalmente os pacientes têm muita seletividade, né? E aí seria mais interessante e mais conservador você começar com olhos avulsos e você ir fazendo as sinergias. Exato. Porque o Serenity é uma sinergia muito complexa. Então, como os pacientes já são mais sensíveis e tem a questão olfativa também, tudo, é mais interessante a gente começar a testar os olhos avulsos e fazendo a sinergia. Então,
Achei perfeito sua colocação. E depois eu tenho que dar um testemunho sobre você e sua irmã, porque eu presenciei vocês dois desde o início. É verdade. Você está com a gente desde 2018, deixando você doida. Eu ficava mandando Sim, milhões depois de vocês vão mensagens para a contar. Duda. Hã? Depois a gente tem que contar como é que foi isso, como tudo começou. Isso aí. Obrigada pela sua contribuição. Eu acho legal mesmo isso, porque às vezes começa com uma bergamota, uma lavanda, e aí depois, gente, a criança já está gostando. Igual eu falei, gente, começa no aromático, depois vai passando para o tópico no pezinho. Já está gostando? Às vezes a criança já começa a pedir. E o olhinho, e o óleo, o adolescente. Ah, qual é o óleo? Qual que é o óleo que a gente vai adquirir esse mês? E aí você já começa a usar óleos mais completos, né? Mas como eu já uso óleo há mais tempo, já tenho um costume, o Balance para mim é maravilhoso, o Serenity também. Talvez se a Duda tivesse me indicado de cara esses óleos lá atrás, eu não talvez gostasse deles, né? Não sei, né? Não saberemos dizer, mas o interessante é isso, a gente ir progredindo. Eu acho que a progressão é a palavra-chave, com equilíbrio. E por último, deixa eu ver se era por último mesmo. Ah, não. Esse é penúltimo. Em penúltimo lugar aqui, eu trouxe o Past Tense, que é um óleo que ele, embora seja no Rolon, quem é aqui da do Terra já sabe, né, gente? Rolon já vem diluído. Por exemplo, esse já está diluído com óleo de coco fracionado. Porém, o Past Tense, ele não é um óleo diluído. Ele é puro mesmo. São vários óleos essenciais, né? Uma misturinha. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, Duda, esse aqui tem 10. E eu aqui achando que o DDR Prime estava demais com 8. Então, assim, o Past Tense, você vai utilizar aqui na região do pescoço, na região do ombro, que é onde a gente joga muita atenção, como eu havia comentado hoje. Então, ele vai ajudar muito nisso, vai ajudar a dar uma acalmada mesmo, uma relaxada, tirar essa tensão, aliviar, renovar, despertar. E você, por a gente saber que ele é um óleo puro, né? Não houve ali a adição do óleo fracionado de coco, passou ele aqui no seu ombro, pega um óleo de coco, passa na sua mão, ou pega um creme, né, neutro, e vem aqui, espalha, para poder espalhar ele por uma região maior. E assim, desde que eu conheci esse óleo, eu tô apaixonada com ele. Estou falando direto. E agora, gente, por último, mas não menos importante, já tem um tempo que eu venho dando uma olhadinha nesse Hope. Fica assim, gente, além dele ser maravilhoso, para quem não sabe, o Hope é um óleo que 100% da renda dele, então a venda dele é 100% convertida para o combate do tráfico sexual. Então, é uma questão aí que envolve um projeto muito lindo, que é o Holding Hands, que a do Terra tem projetos sociais, e o Hope, ele 100% da renda dele, ele custa R$104 e vai 100% para o projeto. E aí, no que eu estava estudando, tal, eu fui perceber que dentro do Hope tem 2 óleos que são muito bons. E eu falei, gente, olha que lindo. E ainda tem baunilha, né? Que baunilha, quem não gosta de baunilha, né? Então, ele tem o bergamota, tem o Lang Lang, tem o frankincense. Olha isso que maravilhoso. Então, o Hope já vai ser um óleo aí que vai ajudar bastante e vai poder ajudar. Ele traz essa... Eu tinha anotado aqui, gente, o do Hope, porque até então eu não conhecia o... Cadê? Ah, não, lembrei. Ele não tem esse negócio do equilíbrio emocional, mas ele traz esse frescor, ele traz essa eu acho que pode ser até essa abertura mesmo, essa esperança. Acho que, como o próprio nome diz, o nome está ligado ao projeto, mas ele traz esse ar de esperança, de mais aberto para as coisas. Então, assim, o Hope vai ser muito legal. E já coloquei no meu carrinho para o meu LRP do mês que vem, já vou comprar junto um Hope. E aí, gente, vem aqui umas... Ah, não acabei. Vem aqui as misturinhas. As misturinhas eu não fiz slide não, tá? Eu vou falar para vocês as misturinhas. Vamos lá. Eu vou só fazer
uma revisãozinha aqui, tá? Então, voltem aí nas anotações que eu vou falar algumas coisinhas legais sobre alguns óleos que eu falei hoje. A lavanda, então, vai ser muito utilizada para comunicação, para ansiedade, para relaxamento, para dormir bem. Fica aí uma dica muito boa. O patchouli ele vai ser um aterrador e vai ajudar também no humor, além de tudo que eu falei, do questão do odor corporal, da questão dos nossos vícios, né, que são comportamentais ou até mesmo químicos. O balance, eu tenho utilizado uma dica aí que eu estou usando. Eu fiz uma misturinha. Gente, eu tô cheia das misturinhas. Eu nem gosto dessas coisas, né? Bobagem. Eu fiz várias misturinhas. Eu acho que é essa daqui. Quer ver? Essa daqui. Eu passo na sola dos pés. E aí eu aprendi um exercício. Como eu falei com vocês, eu utilizo a PNL para tudo na minha vida, né? Não só na parte de estudos, como também aplico em mim e nos outros. Um exercício que é você, no momento em que você passar o balance nos pés, né? Aí você pode ensinar para quem você estiver indicando e também faz esse teste em casa. Gente, eu acho que nada é melhor do que a gente usar na gente e depois indicar. Tendo a gente o problema ou não. Claro que se eu estiver falando de um câncer, eu não posso falar que eu me curei de um câncer que eu não tenho, mas vocês entenderam aí a questão emocional, né? Temos que ser coerentes. Então, coloca o balance, passa na sola dos pés ao acordar e faz um exercício de imaginar como se fossem raízes saindo dos seus pés e se conectando com a terra. Pode parecer meio viajado, tá, gente? Mas faz o teste. Então, você vai respirando e vai imaginando ali os seus pés como se os seus pés saíssem raízes para a terra. Gente, se você tiver terra em casa, eu moro em apartamento, eu não tenho esse privilégio, né? Não vou enfiar meu pé na minha horta, que senão eu vou fazer uma bagunça. Mas, assim, quem tiver terra em casa, grama, faça isso pela manhã, que isso, sem o óleo essencial, já é maravilhoso. Se conectar com a energia da terra. Então, enfia o pé ali, passa o balance e coloca o pé no chão e faz esse exercício que você já vai perceber que você vem para o momento presente, que você consegue presentificar. Isso é maravilhoso. Então, vai ajudar no equilíbrio, vão ficando umas diquinhas aí, né? Existem outros óleos da do Terra, tá, gente? Não trouxe todos, igual eu falei. Se eu fosse trazer todos, eu poderia trazer aqueles das emoções, poderia trazer o do Kit Kids, que eu já fiz uma apresentação essa semana falando de todo o Kit Kids. Então, assim, o PIS, né, que é um PIS de paz, né? Ele traz esse contentamento e ele vai ser bom para irritações. Então, ele também pode ser um aliado aí. Se você tiver esse óleo, tiver o kit das emoções e tiver esse óleo, ele vai ajudar, né, nessas 3 situações. O vetiver vai tirar essa obsessão, essa atenção, vai ajudar na atenção, vai tirar essa obsessão que às vezes os 3 casos podem apresentar, e vai ajudar a ser calmante. Ô, pessoal, eu tô vendo que tá chegando um tanto de mensagem, mas como eu tô compartilhando a tela aqui com vocês, eu não li nenhuma mensagem, porque só aparece um pininho aqui avisando. E eu tô só vendo a minha tela aqui de apresentação. Depois eu vou repassar para tirar as dúvidas, tá? Se alguém puder, ou Duda, se você puder, ou Duda ou Clarissa, me falar depois, assim, já resumi, que senão eu vou ler muitas mensagens, não vai dar tempo. O frankincense, então, vai trazer essa paz, esse bem-estar, essa clareza mental. O frankincense, eu esqueci de comentar, gente, ele vai ajudar na socialização. Então, para o autismo vai ser muito positivo trabalhar, né, essa socialização. Ele vai potencializar os outros óleos, como eu já disse. A dica aí dos aterradores, então, de novo, o cedro, o DDR, o frankincense, o vetiver e o balance. Eu acredito que esses 5, assim, são batata, não tem erro, não. Como relaxantes. Tô falando muito rápido? Agora eu tô com medo de estar um pouco acelerada. Deixa eu dar uma aterradinha. Tá ótimo. Então tá, mas deixa eu me aterrar aqui, senão eu começo a disparar aqui. Como relaxante, o Serenity, a lavanda, o cedro também e o Lang Lang. E aí, gente, tem Hope aí que tem o Lang Lang e o frankincense, né? Fica essa dica. E aí a gente ainda vai ajudar o projeto, porque 100% da renda vai para esse projeto social. Como ajudar na tensão, né? O Deep Blue, gente, eu não coloquei ele aqui também. Ele também é uma mistura. Ele não tá aqui agora. É o cabeçudinho, né? Eu chamo ele de cabeçudinho da do Terra. É o único que tem uma tampinha bem gordinha. E ele ajuda nessa parte de tristeza. Embora a gente conheça muito o Deep Blue com a parte muscular, porque ele ajuda a parte muscular,
de quem tem problemas articulares, artrite, artrose, fibromialgia, etc, etc. O Deep Blue, ele vai ser muito positivo, ele é muito positivo para trazer, para liberar aquela tristeza que a gente vai guardando. Então, muitas vezes a gente está guardando a tristeza, aquela tensão pode ser uma tristeza. Então, o Deep Blue pode ajudar. E, como eu já tinha falado, o Past Tense vai ajudar bastante na tensão. E a copaíba, pode friccionar aí a copaíba se precisar, que vai ajudar. Essa dica da fricção, gente, eu aprendi não tem muito tempo e comecei a fazer um teste e funciona demais. E aí, por exemplo, pessoa que tem taquicardia. Ai, tô com taquicardia total. Pega a copaíba, faz a fricção aqui com a lavanda, que vai ser assim, ó, batata. Concentração, cedro, o rosemary, que é o alecrim. Eu não trouxe o rosemary aqui, gente, por um motivo especial e é bom falar. Devia ter trazido e colocado uma atenção bem grande aqui. O alecrim, até fiquei procurando a Duda esses dias. Duda, você tem certeza? Duda. O alecrim, ele não é indicado para quem tem convulsão, epilepsia. Então, como o autismo é comum ter comorbidade de convulsão, como o TDAH é comum ter comorbidade de convulsão, não quis trazer o alecrim, porque não quero que as pessoas fiquem aí ancoradas no alecrim, que pode não ser bom no momento de protocolo para essas pessoas. Mas o alecrim, então, ele não é indicado, porém, o alecrim é o óleo do foco, do estudo, da atenção. Se você estiver diante de uma pessoa que tem TDAH e não tem a epilepsia, pergunte, tá, gente? Pergunta para não ter problema. Então, fica a dica aí também do alecrim para concentração. O cipreste, o limão. O limão, a gente podia fazer uma apresentação só sobre o limão também, porque é outro queridinho, que para mim o limão é bom para tudo. É bom para chefe chato, que tá que é rabugento, é bom para gente mal-humorada. A Duda já quer falar. Pode falar, Duda. Aqui, você pontuou super bem, realmente o alecrim a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para autistas, mas a gente tem vários óleos que podem ajudar na concentração e no foco, e aí sim, nesse momento eu gosto de fazer algumas sinergias, e a gente pode usar, por exemplo, o cedro, o vetiver, aí eu uso um óleo para dar clareza mental, que pode ser o limão, pode ser a bergamota, pode ser a laranja, né? A laranja também, para eles, é muito bom, porque a laranja, ela conforta, ela relaxa a mente, né? E ela também dá essa certa acalmada. A laranja doce? A nossa laranja da Duterra é a laranja doce. Ela pode ser vinda como laranja selvagem também, o nome, mas é a laranja doce. E uma dica também, para quem não gosta, por exemplo, do cheiro da lavanda, acha um cheiro muito floral, tem o Petit Gram, que tem as mesmas composições, né, da lavanda, tem o acetatinalina, o linalol, então para eles também é muito interessante. O que a gente tem que pensar, para quem tem hiperatividade, ou até o déficit da atenção, é que a gente precisa centrar, manter e permanecer no foco e desacelerar o pensamento para que a pessoa consiga concentrar mais e raciocinar e memorizar. Então, nesse momento, não tem como a gente indicar um único óleo, tá? Concordo. E aí, sim, é sempre interessante colocar um óleo rico em linalol, que seria um cítrico, por exemplo. O pineno pode ser, no caso, a gente vai evitar o alecrim, mas aí a gente pode entrar, de repente, com o peppermint, com o cedro, com o frankincense, né? Então, a gente tem que entrar agora do peppermint nesse também. O peppermint é ótimo, ele dá clareza mental, ele deixa a pessoa mais focada, mais animada, né? Na questão na concentração, que eu tinha notado aqui como dica, o cedro, o limão, o cipreste, o peppermint, o alecrim e o manjericão. Só que por que eu não trouxe a laranja doce? Eu até coloquei no slide ontem e tirei. Porque eu tive uma experiência com a laranja doce que, de primeira, ela dá uma acelerada muito grande. Então, eu acho que para quem está começando, eu acho que não vale a pena já ir de cara na laranja. A bergamota pode trazer o mesmo benefício e a tangerina sem ir nesse disparo. Pergunta para Clarissa, que ela me aguentou uma semana louca aí de laranja. Você é uma exceção, minha filha. A maioria não tem esse resultado, não. A laranja, ela é exatamente usada à noite para dormir. Então, o organismo... E a tangerina, para muitas pessoas, faz isso que aconteceu com você. Devia acelerar, né?
A tangerina já deixa ligada, mais animada. Então no próximo eu já vou pôr, vou até anotar aqui, porque assim, eu fui muito pela minha experiência, mas assim, o que eu fiz? Eu insisti. Eu falei, eu não vou desistir, porque assim, às vezes tá liberando essa criança interior que tá muito reprimida. E assim, fiquei uma semana louca, Clarissa me aguentando, meu marido me aguentando também aqui, mas depois, e a Ingrid, né, que a Ingrid é a minha esposa do trabalho, o Vitor é meu marido da vida, a Ingrid do trabalho. E aí depois, hoje, gente, eu sou viciada, gente. Eu tomo laranja doce o dia inteiro na água. O dia inteiro. Fico tomando laranja doce o dia inteiro. Tem que tomar só cuidado que a laranja estimula o apetite. Ela aumenta o apetite. Eu não tenho, mas eu não tenho isso com a laranja. A Clarissa sempre fala, eu falo, Clarissa, para de falar, senão as pessoas vão ter preconceito com a laranja. Ela não me aumenta o apetite, ela me deixa mais aberta, porque a questão da seletividade alimentar, eu tenho a questão da seletividade alimentar. Então, ela me abriu para eu poder ficar mais aberta para experimentar, para poder comer sem tanto estresse. Porque eu tenho um histórico de estresse alimentar. Então, já é uma coisa minha, né? Não estou falando que todos têm. Mas a laranja doce, sim, eu sou apaixonada. Mas eu falei, não vou falar da laranja doce. Que bom, então, que você trouxe. Gente, fica essa dica, então. A laranja doce e o limão também, né? Muito. Acho que limão, gente, tem como. Não tem erro, não. Limão é maravilhoso para tudo. Não? Amo. Obrigada, Duda. Então, para concentração, ficam essas dicas. Como a Duda disse, o alecrim não é o único. A gente tem o cedro, tem o vetiver. Eu já falei também do vetiver bastante hoje. Para ansiedade, né, propriamente dita, o frankincense, a laranja doce, o balance e a copaíba. Clarissa, agora apareceu. Eu sei que para mim você estava mais para baixo, você não estava aparecendo, estava sentindo falta de te ver aqui. Fiquei ancorada na minha equipe também. Para escândalo, né? É feio até falar essa questão de escândalo, gente, mas adianta. Vão ter situações que o autista vai sim ter grandes estouros, grandes explosões, e o TDAH. Eu falo isso porque eu tenho, e quando eu faço isso eu odeio. Claro que eu evito o máximo possível fazer essas coisas na rua, mas infelizmente onde o TDAH eu trazia toda a atenção e de repente explodia era em casa. E eram por coisas bobas. Por exemplo, uma almofada fora do lugar me deixava maluca. Então, quando tem esse escândalo, essa explosão, o Elevation, que inclusive é o óleo do mês, que a gente tá, né? Quem tá cadastrando aí tá ganhando, que eu falo que a do Terra tá muito boazinha, dando um óleo de R$196 por causa do mês do aniversário. E o Elevation, gente, ele é maravilhoso, eu sou fã dele. Enfim, Clarissa sabe que eu falo dele direto. A tangerina, o peppermint e a lavanda, em momentos, então, assim... E assim, aí já vai uma questão também de PNL, gente. Tá fazendo escândalo? Não entra na energia de aumentar o escândalo. A pessoa está gritando, não grita não, que não sei o que, não é assim, a criança está gritando. Claro que quem já tem filho autista e tudo mais, com certeza já aprendeu muitas coisas, não tá pela primeira vez ouvindo alguma coisa sobre comportamento, tem até mais dicas. Mas às vezes a gente não sabe lidar com as emoções dos outros, porque quando a gente era criança, antigamente não era comum acolher as emoções. Era assim, para de chorar, menino, que drama é esse aí? Engole esse choro. E que raiva é essa? Que não sei o quê. Então, a gente sempre teve as emoções reprimidas e a gente tende a fazer isso com os nossos filhos. Porém, o autoconhecimento e hoje, com as informações, YouTube, para lá e para cá, tudo de graça, a gente não tem por que continuar replicando coisas ruins. Então, quando tem uma criança, seja ela sua criança ou a criança dos outros, seja seu sobrinho, filho de sua amiga, que seja, viu a criança gritando, e não é momento para falar assim, para menosprezar. Tenta entender o que está acontecendo, por que você está gritando, o que eu posso fazer para melhorar. E abaixa para falar na altura da criança, para que ela não sinta você ali de cima, né? Olhando para cima, um adulto gigante gritando com ela. E aí, uma outra dica para entrar na emoção, não é para você... porque assim, quando uma pessoa está numa emoção muito exaltada, você não é também tão legal você só chegar assim, para de gritar. Para que você está gritando? Dependendo da criança vai funcionar. Mas dependendo, você tem que entrar na emoção, mas sem ser gritando e aumentando a emoção. Por exemplo, tá lá gritando, eu quero isso, não. Entra na emoção, fala, ok, você quer, o que eu posso fazer? No sentido de trazer essa pessoa
para entrar na emoção e você depois vai abaixando a sua emoção, né? O Vitor gosta de dar um exemplo, essa mandala aqui, gente, é de Eneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento que meu marido é especialista. O Vitor gosta de dar um exemplo de um tipo 6 que chegou numa loja, estava muito estressado, começou a gritar com a gerente, falou, porque o vendedor fez isso, que não sei o quê. E o gerente viu que se ele começasse a falar baixinho, não grita, não fala isso, olha os outros clientes, o cliente ia fazer o quê? Ficar muito mais louco, gente. A tendência é a pessoa ficar muito mais louca quando ela tá gritando e você não está entendendo a dor dela, né? Então, esse tipo 6 chegou numa... Esse é um relato real, né? Ele chegou numa loja e estava gritando com o gerente e falou, por que essa loja? Que aconteceu isso? Que o vendedor fez isso? Aí ele falou, então eu vou mandar esse vendedor embora, porque não pode ser assim mesmo, não. Na hora que ele entrou na emoção do cliente, falou isso, o cliente falou, opa, ele entendeu a minha dor. E aí ele foi abaixando a energia, ele falou, não, eu não quero que mande ele embora, mas eu quero que resolva o meu problema, porque aconteceu isso, isso, isso. Você entrou na emoção da pessoa, mostrou que entendeu e abaixa a emoção. Então, não é gritar mais e ficar competindo, né, gente? Não é isso. Mas já ajuda bastante. Claro que eu falei isso aqui muito rápido, daria para explicar mais isso, mas é uma dica boa que eu faço bastante, inclusive nos conflitos societários, quando a gente lida muito com o conflito societário. Além de eu usar óleo essencial também, né, deixo a sala aromatizada, agora não, porque nós estamos na quarentena, tá tudo online, mas eu já fazia isso, né, da sala aromatizada, mas a gente utiliza essas técnicas aí, ajuda bastante. Para o apetite, o peppermint e o grapefruit vai ajudar bastante. O grapefruit, inclusive, coloca ali na água, fica gostoso, a água fica saborizada. O wild orange, que é a laranja doce ou laranja selvagem também. Cítricos na água, gente, sempre bom. Algumas dicas de passar, às vezes vai fazer umas misturinhas, colocar no umbigo, atrás da orelha, no pé, como eu falei, às vezes começa pelo pé. O umbigo é muito bom, tá, gente? Traz uma conexão boa. Acho que vale a pena trabalhar isso aí. O DDR Prime, gente, além de ingerir, ele é bom para passar aqui na base da coluna, tá? Na nuca também, no umbigo, vai ser muito bom, pode às vezes esfregar no peito também, como eu falei, essa questão da fricção. E agora vou falar, deixa eu ver antes de falar as misturinhas, se eu tenho mais alguma dica. O vetiver aterrador calmante, estímulo para o aprendizado. O sândalo vai trazer a clareza mental, respostas emocionais, aterramento, né, a ampliação da consciência. O cedro com equilíbrio emocional, a lavanda com a redução do estresse, o aconchego, conflitos emocionais. A camomila romana é um relaxante, para o relaxamento, para o bom humor. O capim-limão para o relaxamento, confiança, conexão, né, para a harmonia. A hortelã-pimenta e bergamota é estimulante, revigorante, é bom para sair da cama, às vezes já usando também hortelã-pimenta para acordar ali para o dia. Faz o balance no pé e faz aquela dica que eu contei para vocês. Estimulante e circulação, ajuda na circulação sanguínea, o capim-limão. O capim-limão, ele tá nas misturinhas que eu vou passar hoje, porque ele é muito foda mesmo, ele é muito bom. Desculpa a expressão. Alecrim, redução de vícios e vícios comportamentais. Então, não é à toa que eu escolhi ele hoje para falar uma dica aí de receita. E é aquele negócio, né, gente? A gente tem que ir adaptando, tem que ir conhecendo e tem que ir testando. Quer ver? Vamos lá para as misturinhas. A primeira mistura vai ser para o TDA, para toque. Para toque. Bergamota, num vidrinho de 10 ml. Vidrinho de 10 ml. 3 gotas de bergamota, 3 gotas de peppermint e 4 gotas de balance. Para toque. É uma misturinha aí para um vidrinho. Não, desculpa, gente. Apaga o vidrinho. Misturei. Então, misturei as anotações aqui. Essas dicas são para quando tiver num momento do toque muito exagerado, colocar no difusor. 3 bergamotas, 3 peppermints e 4 balance. Beleza. Vai ajudar a dar um sossega-leão sem ser sossega-leão. Agora que é o vidrinho de 10 ml. Que esses são muitas gotinhas. Vamos lá. Se eu estiver falando rápido, Clarice, você me dá um toque aí. Copaíba, 6 gotas. Balance, 5 gotas. Cipreste, 5 gotas. O peppermint, 7 gotas.
Esse é bem forte, tá, gente? E bergamota, 6 gotas. Frankincense, 6 gotas também. DDR Prime, 7 gotas. Lemongrass, que é o capim-limão, 5 gotas. E completa o vidrinho, né, o rolãozinho aí de 10 ml com o óleo de coco fracionado. Gente, esse é um óleo para toque. E é o seguinte, grávidas não podem tomar. Grávidas sempre tem que ter um protocolo especial. Vamos tomar cuidado aí, conversar aí com as grávidas, tá? Porque é muito forte, tem que tomar cuidado. E aí, esse óleo, a pessoa andar com ele, usar aí pelo menos umas 2 vezes ao dia. Identificar o toque, saber, né, tentar e falar para ela ir buscando com afirmações positivas de eu estou cada dia mais livre, estou cada dia mais leve com relação a essa situação, sempre positivo, não é eu não tenho toque, o cérebro não entende não. Então não adianta você falar não coma, eu vou ouvir coma. Então, eu estou mais leve, eu estou cada vez mais livre, eu estou cada vez mais tranquila com relação a esse assunto. Outra dica, né? Frankincense e copaíba são muito bons para colocar aqui no topo, né? Colocar aqui no topo da cabeça. Puro mesmo, tá? Põe uma gotinha aqui, ajuda bastante. Tem gente que fala que mesmo lavando o cabelo não sai. Eu achei isso estranho, porque eu lavando o cabelo sai, mas eu já ouvi gente falando que não sai. Mas, enfim, talvez, o que quis dizer é que às vezes vai continuar agindo, talvez seja esse o comentário. Vamos lá, então, uma misturinha para autismo, para colocar num creme para autistas. Para adaptação escolar. Pode já passar, gente? Se alguém tiver querendo que eu espere um pouquinho, me dá um toque aí, porque é o final mesmo agora. Ok, então vou seguir. Adaptação escolar. Vocês vão usar tangerina e lemongrass para aplicar nos pés. E aí eu coloquei aqui 100 ml, 100 gramas aqui, 100 ml de creme neutro. Porque aí faz uma mistura bacana e deixa ali para o dia a dia para usar, né, na criança. 30 gotas de tangerina e 7 gotas de capim-limão, que é o lemongrass. Massagear. Faz uma massagenzinha ali, transforma esse momento num momento gostoso, de já ir falando mensagens positivas. Ah, que gostoso você tá indo para a escola, vou te buscar depois da escola, e aí de noite vai ser assim, assim, assado. Então, assim, vai criando essa rotina aí. Como eles gostam de rotina, tendem a gostar de rotina, vai ser muito positivo. Outra misturinha. Para irritabilidade, agressividade e violência. Camomila romana e tangerina. Também em 100 gramas de creme neutro. Gente, depois adapta. Não quer pôr 100 gramas, põe 50 gramas, diminui pela metade, tá? Não tem erro, não. Então, a lavanda, ela pode ajudar, né? Nessas questões de agressividade. Então, tem um rolon da lavanda, eu acho super super válido, né, para às vezes aplicar ali no momento, né? Eu lembro da Clarissa falando também, né? Não é assim, toma aqui, já que você tá gritando e enfia o óleo no menino, não. É uma coisa mais tranquila aí de criar um momento assim, olha que legal, o que eu achei, o óleo, e passa o óleo na criança, ou até mesmo a criança já vai estar com óleo, vira um hábito e ela mesma vai estar ancorada naquilo. Então, a misturinha. 100 gramas de creme neutro, para 10 gotas de camomila romana e 10 gotas de tangerina. 2 vezes ao dia também aí fazer uma massagenzinha. Para concentração, então aquele momento do estudo, momento do para casa, né? E tudo mais. Colocar no difusor o vetiver, colocar uma gota, eu ponho uma gota, 2 gotas aí no máximo. Gente, o vetiver ele é tão grosso, tão concentrado, que é um trem de louco. Até o vidrinho dele, a tampinha é diferente, porque ele tem uns buraquinhos para o óleo voltar, porque às vezes o óleo é tão grosso que não consegue voltar. Vetiver, melaleuca, uma gota também. E aí pode colocar às vezes o lime,
pode ir variando algum cítrico aí para ajudar nos momentos dos estudos, tá? Vou passar agora, então, para o TDAH. Todo mundo aí? Déficit de atenção, então, né? Que pode ser o TDAH. Eu tô falando TDAH, gente, mas pode não ter a hiperatividade. Pode ser só um TDA, que é o déficit de atenção. Entendam isso. É porque eu costumei a falar o TDAH, que é o mais completo, mas que fique claro isso. Vai usar, então, o lemongrass em 30 gramas de creme neutro, que esse aqui, como o TDAH, geralmente quem tá usando é o dia todo que vai acompanhando, né? Então, faz uma misturinha menor, assim, igual essa daqui, né? Que dê para você ter com você. 30 gramas, vai colocar de 3 a 5 gotas de lemongrass. No máximo, tá? Porque o lemongrass é aquele negócio que eu falei com vocês. Ele é muito forte, ele pode irritar a pele. E aí, eu gosto de colocar também um vetiver, e aí eu fiz misturas separadas. Então, eu tenho do vetiver, eu tenho do balance, vai colocando isso aí para misturar. E não te impede, eu também sou cheia desses rolonzinhos aqui, ó. Então, não te impede de ter o rolonzinho. Passa assim, ajuda, passa às vezes aqui na pontinha do nariz, para sentir também, ajuda bastante. Esse aqui especificamente é com mirra, adoro mirra. Mirra e vetiver. Aí vai ajudar bastante. No mais, eu não quero ficar dando tantas receitas para TDAH, essas coisas, por quê? Porque cada pessoa vai percebendo a sua necessidade, cada um vai ter uma forma de reagir, né, a essa característica que a gente tem. E o principal, gente, é a gente entender que cada um vai ter mesmo sua especificidade, que a gente tem que ter muito respeito. Então, por exemplo, no autismo, né, mais umas informaçõezinhas aqui. Às vezes pode ser uma dificuldade de interação social, às vezes vai ter a dificuldade na linguagem para comunicar, ou a questão ali dos símbolos. Ele é um padrão de comportamento, pode ter um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Então, nem todos vão ter, né, aquele flap, que é a criança que às vezes fica, que faz assim com as mãos, né? Aquilo acaba sendo uma forma de acalmar também. Ou aquele balanço, ou a ecolalia, que é de repetir, né? Então, falar assim, esse vidro, e fica repetindo, ou repete o que você falou, ou repete o que ela mesma falou. Então, assim, conheçam, se vocês estiverem com alguém que falou, nossa, eu ouvi falar que a óleo essencial é bom para autismo, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho, etc, etc. Gente, busque informações, tente entender o que aquela pessoa passa, até mesmo fora da conversa. Vai pesquisar um pouquinho, porque aí você não fala tanta besteira e a pessoa pode se sentir ofendida, né? Eu mesma posso ter falado alguma besteira aqui hoje, que quem entende mais de autismo deve estar me xingando. Vocês me desculpem se eu falei alguma besteira, mas eu busco entender bastante, toma esse cuidado de respeitar. Então, espero não ter cometido nenhuma gafe aí. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. A doutora Adriana falou essa semana, né, Clarissa, da técnica M. E depois eu fui ver que esse livro aqui, ó, ele explica a técnica M, que é o livro da aromaterapia clínica. Ele explica a técnica M. E aí, a do Terra também tem o Aroma Touch, a técnica Aroma Touch. Então, assim, existem várias técnicas de massagem, acho que é legal a gente aprender também para poder passar. Depois aí, podia pedir para a Duda fazer uma aula só sobre essas massagens, seja na mão, seja nos pés, que eu acredito que vai acrescentar bastante. Então, com relação aos óleos, como eu expliquei, existem muito mais óleos, mas eu queria trazer pelo menos uns principais aqui para isso. Acrescentem então aí o Serenity, quando a pessoa já conhecer mais, né, de óleos e estiver aberta, e o Wild Orange que eu tinha tirado por aquilo que eu comentei com vocês. Queria agradecer todo mundo pela presença. Eu estou impressionada que está todo mundo mesmo, né? Olha aqui, a gente estava com 38, acho que chegamos a 40, né? Se eu não me engano. Agora ainda estamos com 20 esse tempo todo, então que bom que as pessoas puderam acompanhar. Imagino que as pessoas também depois tiveram outros compromissos. E, gente, o principal aqui é anotem, estudem,
testem e passem para frente. Ajudem mais pessoas com essas dicas que eu dei aqui hoje. Eu não sou especialista, não sou médica, mas busco bastante conhecer. Estou aberta. Se alguém tiver uma dica, por favor, me passe, porque eu anoto tudo e eu testo tudo, tá? Eu conheço pessoas com todas essas características, então eu testo em pessoas reais essas situações aqui. Nada é tirado da cabeça, né? E estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. E é isso aí, gente. Vamos espalhar a saúde. Como eu falei aqui, ó, felicidade só é real quando é compartilhada. Eu faço isso na minha vida com tudo. Com os óleos essenciais não foi diferente. Resisti um pouquinho antes. Eu compartilhava sem ser como consultora. Mas aí depois a Clarissa me pegou aí, me deu um nó aí e me transformou em consultora. De tanto que eu incomodava ela. Ela falou assim, você tá me incomodando demais, eu vou te recrutar. Mentira, ela não falou assim não, que ela é muito educada, mas foi basicamente isso. Ai, ai. Mas parabéns, isso. Viu, Karine? Foi ótima a sua aula. Aprendemos muito e eu acho que, né, para quem convive, né? Eu acho que acho que eu sou TDA, gente. Eu também já desconfiei um pouquinho de você, mas falei assim, deixa ela descobrir sozinha. Procurar um especialista para me diagnosticar, porque muitas coisas aí, esse negócio de focar, começar a trabalhar, esquecer do mundo. Boa lembrança. Eu sou muito assim. Aqui, ó. Meu marido e meu filho sofrem comigo. Dicas maravilhosas para TDAH, aqui, ó, Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Gente, eu sou apaixonada com a doutora Ana Beatriz. Esse livro aqui, ó, Clarissa, foi o livro que o meu médico me forçou a ler, porque eu não aceitava que eu tinha TDAH. Eu tive que ler para poder falar, gente, sou eu isso aqui, pelo amor de Deus. Então, esse é o do TDAH para descobrir e para poder entender melhor até a parte química e biológica e a parte comportamental. Esse livro aqui é ótimo, ele explica os remédios que são, por exemplo, o Venvance, Ritalina, essas coisas, qual que é o estimulante, quais são não estimulantes, porque nem todo mundo usa os mesmos tipos, né? Tem também esse aqui, ó, para TDAH para criança, como lidar com TDAH para criança, que é muito bom também. Mas continuo falando. Que bom que você falou disso, que eu lembrei de mostrar os livros. Então, assim, foi ótimo. A gente aprendeu bastante, abriu nossa mente, até mesmo para experimentar alguns óleos, né? Que a gente às vezes não usa com frequência, para ver como que a gente vai se comportar com o benefício aromático ou tópico desses óleos. Muito bom, foi ótimo. Só um recadinho aqui antes de terminar e antes da Duda falar também, é que normalmente depois dessas aulas a gente faz uma aula de negócio. Hoje, como foi um pouquinho extenso, eu achei que hoje não ia ter, não. Desculpa, Clarissa, eu entendi que hoje era só isso. Por isso que eu entendi. Não, sem problema. Preocupa não, mas amanhã a gente vai recompensar, porque amanhã o Rubinho vai explicar para a gente os bônus e de uma maneira mais avançada. Então, vocês, consultores, não percam por nada a aula de amanhã, 8h30 da noite. O Rubinho vai explicar para a gente como que a gente recebe na Duterra e quais são as outras opções de ganhos mais avançados. Então, tem muita gente aí que já está nesse momento de aprender mais sobre os bônus. Então, amanhã vai ser uma top aula, uma masterclass mesmo com o Rubinho amanhã. Então é isso, Dudinha, fala aí. Pois é, eu tenho que realmente parabenizar e é extremamente, assim, a gente fica extremamente orgulhosa de ver uma pessoa que foi se superando, foi conhecendo os olhos e estudando. Isso gente, é incrível quando a gente vê que as pessoas realmente, os óleos essenciais têm esse poder de fazer com que a gente se apaixone e cada um na sua especificidade vai aprofundando no que realmente precisa, né? Transbordar, né? E só uma dica agora, como aromaterapeuta, como essa prática clínica que eu tenho, só completando uma coisa que a Karine falou, que eu acho que é algo que as mães deveriam usar com todas as crianças, todas as vezes que a gente começar a introduzir um óleo, no caso, principalmente para birra, para ira, né? Como você falou, para aquele momento de tensão. A dica é a gente começar a introduzir os óleos no momento prazeroso, sem ser no momento de ira, a gente criar um feedback positivo, né?
Então, é aquele momento que você coloca uma música que a criança gosta, um brinquedo, faz uma massagem, quem permite toque, realmente não são todos, mas se não permite, coloca no difusor, faz uma brincadeira, faz isso durante pelo menos 10 dias. Então, aqui no consultório, a gente sempre, antes de introduzir algum óleo, principalmente para essa parte emocional, a gente faz o momento da família ali com a criança. Ou é um brinquedo, ou é uma música, ou é uma atividade que ela goste mais, ou até mesmo um momento de dormir. E aí a gente introduz aquele óleo que a gente vai usar para birra, para momentos de ira, para momentos que realmente a gente tem que contornar toda a situação para criar um feedback positivo nessa criança, tá? E só também acalmando o coração aí, que muita gente... mas qual que é o óleo de TDAH? Qual que é o óleo de TIA? Do autismo? Não existe. A Karine falou muito bem. A gente tem que analisar cada situação, comorbidade, a parte cognitiva, a parte familiar. Não tem como tratar um autista sem tratar a mãe, sem tratar o pai, os irmãos. A família precisa. Então, foi muito pontuado. Realmente, a gente vê, né, como que a Karine, a Lorena, eu sou muito apaixonada com essa família, e que cada uma foi se superando, foi se conhecendo e tendo a experiência própria com os olhos, e a partir do momento que você tem experiência, você tem autonomia, você se torna uma autoridade para falar do assunto. Então, meu coração tá assim, ó, transbordando, viu? Eu amei a aula. Clarice, obrigada. Parabéns pela iniciativa, foi muito bom. Lógico, eu pego as melhores nos assuntos. Não, gente, essa equipe, ó, coraçãozinho, ó, vocês, muito bom, muito bom. Obrigada. Ó, um beijo grande. Beijo, valeu, foi ótimo. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Eu tenho que salvar agora essa gravação. Não, você encerra a gravação, aí vai começar a salvar no seu computador. Tá. Tá? Ok. Então, falou. Tchau.